Vamos gravar vídeo! Vamos gravar! Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. Eu não sei se você sabe, mas todos os anos acontecem mais de 20 mil acidentes com aranhas aqui no Brasil. E praticamente metade desses acidentes são causados pela temida aranha marrom. Esse animal, que é bem pequenininho, esconde um veneno extremamente potente. Esse gênero das aranhas marrom, que se chama Loxosceles, é o único que consegue causar lesões que necrosam a pele da pessoa. É como se você derretesse a pele da pessoa. E infelizmente, em alguns casos, a picada desses bichos pode até matar. Essas aranhas, elas gostam de viver em roupas, calçados, cobertores, toalhas de banho e em outros lugares que são escuros e secos dentro, infelizmente, das nossas casas. E elas picam para se defender, geralmente quando elas são pressionadas contra o nosso corpo. Então o que acontece é que de noite, essa aranha marrom que é noturna, ela começa a se locomover pela casa. E de repente ela encontra aquela camisa que está jogada no chão. E ela para por ali, fica ali, vou dar um tempo aqui. Aí de manhã, quando você pega a camisa e coloca, pressiona a aranha contra o corpo e aí ela acaba picando. E eu inclusive já trabalhei com aranha marrom na minha monografia, né? Então quando eu estava terminando a minha faculdade de biologia, eu fiz um trabalho sobre aranha marrom junto com o pessoal do Butantan. E aí eu lembro que a gente foi numa casa que uma criança tinha sido recém-picada. Ela estava no hospital, estava bem mal, e a gente foi na casa dela para ver como é que estava a situação. E aí eu lembro que quando eu cheguei, tinha um quadro enorme assim na parede. Aí eu olhei e falei assim, vamos pegar esse quadro e tirar? Quando a gente tirou o quadro, tinham 200 aranhas marrons atrás desse quadro. Só ali a gente coletou 200 aranhas. E na casa inteira, sabe quantas aranhas a gente coletou? 600. Ai, Jubilu, já apavorei, essas aranhas não são de Deus. E tudo que é aranha marronzinha aqui em casa, já tô apavorado. Quem é que vai nos defender? Talvez você não saiba, mas aí dentro da sua casa tem uma guardiã que te protege das aranhas. Ela que é a visitante mais querida dos nossos lares, a maravilhosa lagartixa. É isso mesmo, lagartixa come aranha marrom. A lagartixa mais comum é justamente essa que vive a esticadona nas paredes da nossa casa, né? E ela se chama Hemidactylus baboia, popularmente conhecida como lagartixa doméstica tropical. Oh, que nome bonito! E se tem uma dessas aí na sua casa, sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você vá lá agora, dá um abração nela, chega no ouvidinho dela e fala assim: valeu, minha querida, valeu, tamo junto! Seja bem-vinda, minha filha, a casa é tua! Mas, Jubilu, por que essas lagartixas nos protegem? As lagartixas fazem um controle extremamente importante de pragas urbanas, porque elas se alimentam de outros animais que estão justamente adaptados à vida na cidade, como é o caso das baratas, das moscas, dos escorpiões e, é claro, das aranhas. Tanto aranhas quanto escorpiões, eles quase não têm predadores nas cidades. Então esse trabalho é extremamente importante, porque a lagartixa come boa parte desses animais. E além de salvadoras da pátria, as lagartixas são extremamente interessantes. Eu tenho certeza que quando você já viu uma lagartixa na sua casa, ficou assim pensando, nossa, como é que elas conseguem ficar grudadas na parede, como é que elas conseguem ficar grudadas no teto, é uma coisa muito louca. Aliás, eu sou extremamente azarado, porque um dia eu tava realmente fazendo isso, eu tava olhando para uma lagartixa no teto, tentando imaginar como é que ela conseguia ficar grudada lá, e de repente, sabe o que aconteceu? Ela despencou do teto na minha cara, o bicho gelado do demônio, quase morri aquele dia. Aliás, eu quero que você comente aqui pra mim se alguma lagartixa já caiu em você, porque eu acho que eu sou o único ser humano da Terra que teve esse azar. O segredo dessa super habilidade das lagartixas está justamente nos pelinhos que estão presentes nas patas desses animais. Esses pelinhos, eles conseguem se grudar nas paredes por meio de um fenômeno que é chamado de força de Van der Waals. Aliás, se você nunca ouviu falar desse nome, eu peço para você relembrar as suas aulas de química lá da escola. Essas forças, elas nada mais são do que interações entre as moléculas das patinhas das lagartixas e as moléculas que estão nas superfícies, certo? E isso acaba dando uma aderência para o animal. Uma outra curiosidade interessante
é que as lagartixas, elas não têm pálpebras. Elas não têm isso aqui, ó. E aí como é que elas fazem para lubrificar e hidratar os olhos? Elas usam a língua. Mas, Jubilu, me diga uma coisa aqui, as lagartixas, elas são venenosas? Não, fica tranquilo que não tem lagartixa venenosa. Para se defender, o que esses animais fazem é geralmente morder, só que não dói, assim, eu já tomei uma mordida também de lagartixa, já passei por muita coisa nessa vida, eu já tomei uma mordida de lagartixa, não dói nada, fica tranquilo. E elas também, elas podem se fingir de mortas para se defender, que é um comportamento conhecido como tanatose. E uma outra forma de defesa das lagartixas é bem famosa, você já deve ter visto, que é justamente a soltura da cauda, que é um mecanismo conhecido como autotomia caudal. É nome difícil lá da biologia, é o que eu chamo de biologuês. E elas, na verdade, o que elas fazem? Elas forçam uma fratura em um ponto específico da cauda, que aí vai se desprender de forma indolor e continua se movimentando. E aí, obviamente, que o predador fica confuso, sem entender o que está acontecendo ali, e ela usa justamente esse tempo para, se mandar daquele lugar. Nossa, Jubilu, então as lagartixas são 100% do bem? Como tudo na biologia, depende, né? Porque a lagartixa doméstica, ela é originária da África, e elas provavelmente foram trazidas para cá, para o Brasil, por volta do século XVIII, junto com os navios que transportavam pessoas escravizadas. Isso quer dizer que se essas lagartixas vieram da África, aqui no Brasil, elas são consideradas uma espécie exótica, ou seja, que veio de outro lugar. E apesar de serem nossas parceironas, né, no ambiente urbano, a presença dessas lagartixas em áreas naturais, como no caso das florestas e também do cerrado, é motivo para muita atenção. Isso porque essa lagartixa já se espalhou por vários continentes. Em alguns lugares, ela inclusive chegou dominando tudo e eliminando todas as outras espécies de lagartixas que antes viviam naquela região. Nossa, Jubilu, mas como isso aconteceu? Por conta da competição. Quando uma espécie exótica ela chega no ambiente, ela vai começar a competir por alimento com as outras espécies que já vivem no local, que são as espécies que a gente chama de espécies nativas. E essas espécies nativas, muitas vezes, elas perdem essa competição. E aí a população delas vai diminuindo, podendo inclusive desaparecer. E isso, obviamente, vai bagunçar toda a cadeia alimentar que existe naquele ecossistema. A boa notícia é que aqui no Brasil a gente ainda não tem registros de competição dessa lagartixa que veio da África com as lagartixas que são brasileiras, que vivem com a bandeirinha do Brasil. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Então a gente não sabe ainda. Só que essa lagartixa africana, ela já está sendo encontrada em ambientes naturais. Então, nós temos que ficar bem atentos a isso para ver o que está acontecendo. E os pesquisadores brasileiros, eles já descobriram que o volume de comida na barriga dessas lagartixas africanas, ela é bem maior do que nas lagartixas nativas. Lembrando que essa lagartixa africana é essa que vive na sua casa. Então a grande dúvida agora é, será que essas lagartixas africanas estão deixando as nossas lagartixas brasileiras sem comida? Então a gente está precisando de mais estudos para poder responder essa pergunta. E agora me diga, tem alguma lagartixa morando aí na sua casa? Se tiver, deixa ela, tá? Você já matou lagartixa? Eu espero que não, porque se você já matou lagartixa, o teu lugar no inferno tá garantido. Me conta aqui tua experiência com lagartixa. Conta aqui nos comentários pra mim. Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Deixa aquele like, se inscreva no canal pra valorizar o profissional da educação. Um grande abraço. Tchau.